A paz do Senhor, gente. Pra quem está se inscrevendo, pra quem chegou hoje, já vai se inscrevendo no meu canal. E vai ativando o sininho e dando like nesse vídeo. Pra quem já é inscrito, já vai dando o seu like nesse vídeo, amém? Vou estar deixando aqui no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 69. Pedro estava sentado no pátio. Uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu?" Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse ao que estava ali: "Esse homem estava com Jesus Nazareno." Ele, jurando, e negou outra vez: "Não reconheço esse homem." Pouco tempo depois que estavam por ali, chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar o entrega." Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: "Não conheço esse homem." Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente. Irmão, nessa palavra, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, aleluia, Jesus, ele antes de ser crucificado, Jesus, ele falou assim: "Pedro, eu vou ser levado para o céu, mas porém, quando eu estiver preso, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Aí Pedro olhou para Jesus e falou: "Mestre, eu nunca teria coragem de trair o Senhor, de chatear o Senhor." Aí Jesus olhou assim para Pedro e falou assim: "Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes?" E uma palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele foi levado até o templo para poder ser julgado pelo sumo sacerdote. E quando Jesus, ele estava ali dentro daquele lugar, veio um monte de pessoas. Chegou a primeira pessoa, olhou para Pedro e falou assim: "Ei, você andava com ele?" Aí Pedro olhou para ele e falou assim: "Não, eu não andava com ele. Quem é esse homem que vocês estão falando?" Aí depois chegou a segunda pessoa e falou assim: "Ei, você tem o jeito dele? Eu já te vi andando com ele." Ele falou: "Eu não conheço esse homem." E veio a terceira pessoa e falou assim: "Ei, você andava com ele, sabe por causa de quê? Porque você canta igual a ele, você fala igual a ele, você tem o jeito dele, você tem até o cheiro dele. Tudo que ele fazia, você hoje em dia faz. Então, com certeza, você andava com ele." Irmão, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro olhou para aquelas pessoas e começou a negar, e negou Jesus 3 vezes. E Pedro olhou e falou: "Eu não conheço ele." Aí o galo cantou e Pedro lembrou daquela profecia que Jesus tinha falado para ele, que Pedro iria negar Jesus 3 vezes. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, quando ele estava ali, ele se sentiu, foi por parte do templo e ficou chorando amargamente. Sabe por causa de quê, irmão? A gente que somos cristãos, que somos mansos e humildes de coração, as pessoas olham para a gente e falam assim: "Ei, você é cristão?" A gente pergunta: "Por causa de quê?" Sabe por causa de quê? Porque eu vejo o brilho do Espírito Santo em você, eu vejo Deus falando através de você. Você tem jeito de crente, você prega como eles, você canta como eles, e eu sinto que você é crente. Sabe por causa de quê, irmão? Se a gente tem a nossa vida consagrada, a presença do Espírito Santo já fica dentro da gente. Quando a gente vai conversar com alguém, passa aquela paz, aquela tranquilidade de espírito para aquela pessoa. Sabe por causa de quê? Porque sente a presença de Jesus saindo através da nossa boca. Sente que Jesus, que não é a gente falando com eles não e nem conversando, é Jesus de Nazaré que está conversando com eles. E a palavra do Senhor vai dizer que o sacerdote enviou Jesus até Pilatos. Pilatos olhou para Jesus e falou assim: "Ei, você diz que você é rei, né?" Aí Jesus, ele olhou assim e falou: "Já que você diz que eu sou rei, então eu sou." Aí Pilatos olhou para Jesus e falou assim: "Ei, aonde que fica o seu reino?" Aí Jesus, ele disse assim: em verdade eu vos digo, o meu reino, ele não fica nessa terra. O meu reino, ele não é daqui." Pilatos, ele não entendeu o que Jesus, ele queria falar. Só que, irmão, Jesus, ele é rei. Jesus, ele reina. Só que, porém, ele não reina aqui nessa terra, não. Ele reina no paraíso. A glória onde que Jesus governa, a glória onde que Jesus reina, é a cidade de Deus. É a glória de Deus. É a cidade celestial. Então, irmão, aquela cidade onde que Deus mora. E a palavra do Senhor vai dizer que Pilatos, chegou um homem chamado Barrabás. Aquele homem era o maior pecador. Aquele homem, ele tinha feito os maiores pecados mais graves. E Pilatos, ele perguntou para a multidão: "Ei, quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás?" Aí o povo começou a gritar: "Barrabás, Barrabás!" Porque estavam acusando de Jesus de uma coisa que ele não tinha feito. Aí a mulher de Pilatos chegou para Pilatos e falou assim: "Pilatos, eu tive um sonho com esse homem, Jesus de Nazaré.
Só que, porém, a Bíblia não descreve o sonho que a mulher de Pilatos teve com Jesus. Aí Pilatos olhou para ela. Aí Pilatos, como ele ficou angustiado com a pressão do povo, com a pressão da mulher dele, o que Pilatos ele resolveu fazer? Pilatos ele pegou uma bandeja d'água, lavou as mãos e falou assim: ei, eu lavo as mãos e vou mandar crucificar esse homem. Só que, porém, todo pecado que Deus enviar para essa terra não vai vir para mim nem para minha família, mas vai vir para a terra de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que levaram Jesus para poder ser açoitado. E cada açoite de Jesus, Jesus ele não pensou em desistir. E o diabo ele estava ali falando: ei, desiste, sabe por causa de quê? Você vai fazer esse sacrifício todo para um povo que não vai te adorar, para um povo que não vai agradecer o seu nome, para um povo que nem vai pensar mais em você. Aí Jesus ele falou: eu não vou desistir, porque lá no futuro eu sei que vai ter pessoas que vai me adorar. Irmão, lá no Jardim do Éden, o Adão e Eva mordeu, né? Comeu daquele fruto e trouxe o pecado para o mundo. Ou seja, o diabo ele estava com a chave do mundo na mão. O diabo que governava a morte governava o mundo. Então, você sendo crente ou não, você iria para o inferno quando você morria. Mas Deus, ele um dia lá no céu, ele perguntou uma coisa: ei, qual de vocês quer descer lá na terra para poder morrer para aquele povo? Todo mundo se recusou. Mas Jesus, ele levantou do trono, tirou a sua coroa de glória, tirou o seu manto de glória e falou assim: ei, eu me sacrifico para poder morrer por aquele povo. E ele morreu pela gente, ele desceu sobre essa terra para poder morrer pela gente. Aí pegaram Jesus, um dos soldados, depois de aceitarem ele, colocou uma coroa de espinho, colocou um manto nele e falou: ei, você não é o rei de Israel? E começou a cuspir e bater no rosto de Jesus, e começou a bater em Jesus. Só que, porém, irmão, Jesus ele não desistiu. Sabe por causa de quê? Ele queria que eu e você fosse salvo. Então é essa palavra que eu vim trazer hoje. E todo mundo sabe que hoje é sexta-feira santa. Quero desejar para você uma boa sexta-feira. E hoje eu vou falar, né? Hoje eu falei sobre a Pedro negar Jesus 3 vezes e sobre a conversa de Jesus com Pilatos e com o sacerdote. Amanhã eu vou falar sobre a crucificação de Jesus e domingo eu vou falar sobre a sua ressurreição. Muito obrigada, é ter que eu quis gravar e até o próximo vídeo.